Fala aí galera da auladeia.com.br, eu sou o professor Álvaro, estamos mais uma vez aqui para uma aulinha de biologia. Então hoje muitos alunos pediram, a gente vai começar a ver a genética, então tá bombando aí no colégio, né? Então tu quer um helps para o fim de ano, então hoje a gente vai começar a falar de genética. Pessoal, para falar de genética, tá? A gente precisa ver algumas coisinhas importantes antes, principalmente a parte de núcleo, tá? Vocês têm que ter bem essa parte entendida nos teus estudos aí, o que é o núcleo, o que é o DNA. Então, qualquer coisa, volta lá na aulinha de núcleo, dá uma olhadinha, vê o que é o DNA, tudo direitinho. Por que tu precisa saber disso? Porque tem uma coisinha lá importante no teu DNA, porque lembra quando a gente falou lá de núcleo, nós temos a cromatina, e aí a tua cromatina ela se transforma em cromossomo. Só vai transformar em cromossomo quando essa célula for fazer divisão celular. Então só existe cromossomo quando essa célula for fazer divisão celular. E uma coisinha importante para a genética é que tu entenda o tal dos cromossomos homólogos. Então se tu já deu um pause no vídeo, foi lá e olhou de núcleo, tu viu que eu te mostrei o que são cromossomos homólogos, te mostrei cariótipo e tal, e aí tu viu que os cromossomos homólogos eles têm o mesmo tamanho, mesma posição de centrômero e os mesmos genes. Tá? E aí lá eu já devo ter falado para ti o que é o gene direitinho. Então o gene ele vai designar uma característica no teu organismo, tá? Então a gente tem vários tipos de gene, por exemplo o dedo do lado do dedão. Então tu tem o dedo do lado do dedão, esse gene, tu tem um gene que vai dizer, ele tem um dedo do lado do dedão. O alelo vai te dizer o quê? Se o dedo do lado do dedão vai ser maior do que o dedão, ou se o dedo do lado do dedão vai ser menor do que o dedão. Então tu vai ter dois alelos para te dizer sobre isso. Esses alelos vão se encontrar nos cromossomos homólogos, ou seja, tu recebe um cromossomo do teu pai e um da tua mãe, eles são homólogos, eles são mesmo tamanho, mesma posição de centrômero, os mesmos genes. Cada um deles, a diferença vai ser o alelo. Então, um alelo desse cromossomo é o que vai diferenciar um cromossomo homólogo do outro. Então, o cromossomo homólogo é o que onde eu vou encontrar os genes com a mesma função. E o alelo é o que vai especificar esse teu gene, tá? E aí os alelos, a gente tem alelos de dois tipos, basicamente, né? Os alelos dominantes e o alelo recessivo. Alelo dominante vai ser o alelo que a gente vai representar pela letra maiúscula e o alelo recessivo a gente representa pela letra minúscula. Pessoal, isso daqui é uma convenção, dominante maiúsculo, recessivo minúsculo, é convenção. Pode ser azão, pode ser azinho, pode ser bezão, tesão, tezinho, faz o que tu quiser, bota a letra que tu quiser. Bota a letra do teu nome, do nome do cachorro que tu quiser. A convenção é essa, dominante tem que ser maior, tem que ser letra maiúscula e recessivo tem que ser letra minúscula. Outra coisa, o alelo dominante, ele normalmente é o alelo que a gente chama de primitivo, tá? Ou alelo selvagem. Foi o primeiro alelo que surgiu. A partir do alelo dominante, a gente tem os alelos recessivos. Então, o alelo recessivo ele tem uma expressão normalmente um pouquinho menor. Por quê? Porque ele é derivado do alelo dominante. Por isso que a gente tem que o dominante ele se expressa em doses simples, normalmente, dependendo das características. A gente vai ver isso mais à frente depois. E o alelo recessivo, ele precisa, para se expressar totalmente essa característica, ele precisa ter os dois alelos para expressar a característica recessiva. Então o alelo dominante expressa a característica dominante, o alelo recessivo a característica recessiva. Como eu te falei, do dedo do lado do dedão, por exemplo, o dedo do lado do dedão menor do que o dedão é um alelo dominante, e o dedo do lado do dedão maior do que o dedão é um alelo recessivo. Então quem tem esse dedo maior do que o dedão ali e tal, mas sempre tem um tio velho que chega e diz, se tem o dedo maior do que o dedão é porque tua mulher vai mandar em ti. Mentira. Não é isso que vai definir, eu acho. Mas enfim, tá? Então o alelo recessivo, ele vai ser uma variação do teu alelo dominante. Tranquilo? E aí, esses alelos, tá? Dominante e recessivo, eles podem se encontrar no organismo, e aí a gente pode chamar o organismo de homozigoto. Então a gente pode chamar o organismo, o tal ser vivo ele é homozigoto para determinada característica. O homozigoto vai significar o quê? Mesmo alelo, tá? E aí, por exemplo, um homozigoto ele pode ser azão-azão ou
azinho, azinho, se eu estou falando desse alelo aqui que eu estou te mostrando, desse gene que eu estou te mostrando, tá? O indivíduo heterozigoto, ele vai ter os alelos diferentes. Então, hétero, né? O que é um heterossexual? É o que gosta do sexo diferente. O homossexual é o que gosta do indivíduo do mesmo sexo. Então, o heterozigoto ele vai ter alelos diferentes. Nesse meu exemplo aqui do gene A, ali, do dedo do lado do dedão, ele vai ser azamazinho, tá? Então, essas são duas nomenclaturas que podem aparecer para ti. Homozigoto tem os mesmos alelos, heterozigoto tem alelos diferentes naquele gene ali, tá? Outra coisa importante, voltando aqui rapidinho no cromossomo homólogo. Se eu te digo assim, ó, tá? Determinado gene, um gene determina qualquer característica aí, tá? No teu organismo. Esse gene, qual o número máximo de alelos que tu vai ter para esse gene? Tempo para tu pensar, passou o tempo. No máximo 2, ou seja, no máximo tu vai ter o alelo dominante e o recessivo. Esse gene pode ser condicionado, a gente vai ver mais à frente que existe por alelos múltiplos, lá. São 5 genes, são 5 alelos diferentes que a gente encontra para esse gene. O máximo de alelos que eu vou ter para essa característica são sempre 2, no máximo. Eu posso ter um? Sim, posso, os dois iguais. Eu tenho um. Ou eu posso ter 2 diferentes, aí esse é heterozigoto. É o máximo que eu vou ter vai ser 2 diferentes. Por quê? Porque todo o meu gene ele vai se encontrar num cromossomo homólogo e no outro. Então, por exemplo, aqui ó, o gene se encontra ali, num deles eu tenho o alelo dominante e no outro, por exemplo, eu tenho o alelo recessivo. Tá ali os meus 2 alelos. Por isso que eu sou chamado de azão-azinho. O azão está num cromossomo homólogo e o azinho está no outro cromossomo homólogo. Tranquilo? Beleza. Então, essa partezinha aí de início, introdução para a nossa genética, né? Com alguns conceitozinhos básicos que precisa saber. Um outro conceito básico de genética bem importante é, por exemplo, genótipo e fenótipo. Ah, rapidinho, esqueci uma coisa, olha só. Existe um outro conceito aqui, ó, já que a gente está falando do gene ali e tal, o local, existe um nome que é locus. Locus é o local do gene no teu cromossomo, é o endereço dele. Então, o locus é o local que o gene vai se encontrar. Porque quando tu for ler algum artigo ou quando alguém for te indicar alguma coisa sobre genes, ele vai dizer assim, ó, determinado gene se encontra no braço curto do cromossomo 5, por exemplo. Digamos que esse aqui seja o cromossomo 5. Então, braço curto do cromossomo 5. E aí depois ele diz, posição 514 AB escorrega vai 1,1415 XXB. Olha lá, esse aqui é o endereço. É a mesma coisa que eu te digo, o fulano mora no Brasil, estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, rua tal. Então, tu vai especificando, tu vai dando todas as direções para chegar até o endereço certinho, apartamento, prédio, apartamento. Aqui é a mesma coisa. Então eu te digo no cromossomo 5, braço curto, região de cima do cromossomo, e aí na posição tal, é o locus. Isso é o endereço do teu cromossomo. Tá? Então todo cromossomo tem um endereço que a gente chama de locus, é a posição dele no cromossomo. Feito? Então beleza. Agora sim, vamos falar das outras duas nomenclaturas que pode aparecer aí para ti na introdução para a genética e para tu aprender algumas coisinhas, tá? Por exemplo, genótipo e fenótipo. O que é genótipo e o que é fenótipo? Pessoal, genótipo é o que a pessoa, é o que os genes dela dizem sobre ela, o que o DNA diz sobre ela, tá? Então o genótipo é o que o DNA informa sobre a pessoa. DNA informa o genótipo, ele diz lá das características. Então, lá na aula de célula eu te falei assim, que eu sou capaz de citologia. Eu sou capaz de pegar uma célula tua, olhar, se eu pudesse levar para o laboratório e analisar toda a tua célula, eu sei exatamente quem tu é, sem nunca ter te visto na vida, tá? Por quê? Porque eu olho teus genes todos e ele vai me informar, fulano tem cabelo preto, tem olhos verdes, tem várias características. Então, o genótipo diz as características que estão no teu DNA e descreve algumas características físicas tuas. Beleza. Só que existe o fenótipo, que vai ser todas as características do genótipo
tudo que teu DNA disso, mais as alterações do ambiente. Tá? Então as influências que o ambiente faz no teu organismo formam o teu fenótipo. Então, influência do ambiente. Então assim, ó, o fulano tem, sei lá, não tem um braço. Bom, se ele perdeu um braço, não significa que no genótipo dele diga ele não tem um braço. Não, ele tem, só que o fenótipo, alguma influência do ambiente ocorreu para que alterasse essa característica dele, tá? Coisas que mulheres fazem muito, por exemplo, pintar o cabelo, né? Eu olho lá o genótipo da pessoa, ela já tem a pessoa loira, eu olho o cabelo preto, é o fenótipo que ela mudou o fenótipo dela, a característica que eu vejo. Quem vê fenótipo não vê genótipo, né? Quem vê cara não vê coração, né? Quem vê fenótipo não vê genótipo, tá? Então o fenótipo é o que eu estou vendo sobre a pessoa e não necessariamente isso vai me dar informações sobre o genótipo dela. Tranquilo? Então, esse processo que eu te falei aí das mulheres alterarem o seu fenótipo, normalmente elas alteram o fenótipo para parecer com um outro já existente. Então a gente chama isso de uma fenocópia, tá? Não que só as mulheres façam isso, né? Elas adoram nos enganar, principalmente dessa forma, e essa forma é legal de ser enganado, tudo bem, os outros eu não gosto muito, né? Mas a fenocópia é um jeito legal, né? Então ela modifica o seu fenótipo, silicone, né? Lipoaspiração, essas coisas lá, tá? Fenocópia, então, é a alteração do fenótipo para imitar um outro fenótipo existente. Óbvio que isso daqui não existe só na nossa espécie, né? Então existem outros seres vivos que fazem alteração do fenótipo também para se esconder, para fugir de predador, então essas coisas todas, essa fenocópia, normalmente é a alteração do fenótipo imitando um fenótipo pré-existente, tá? De outra espécie ou até da própria espécie. Tranquilo? Então, estão aqui alguns conceitozinhos para a gente começar essa parte da genética. Então, eu agora vou parar aqui, vou apagar o quadro rapidamente e a gente já volta. Quadro apagado, então, olha só pessoal, mais duas coisinhas para a gente finalizar a aula, tá? Autofecundação e a fecundação cruzada, tá? Isso aqui são processos que o Mendel usa na primeira lei dele, tá? Então, o que a gente precisa saber sobre o que é autofecundação e fecundação cruzada? Quando ele faz a autofecundação lá nas plantinhas dele, ele está fazendo o quê? Ele está pegando o pólen da planta, porque ele escolhia plantas que eram monóicas, ou seja, que tinham tanto gameta masculino, produziam tanto gameta masculino quanto gameta feminino, e aí ele fazia o quê? Ele pegava o gameta masculino e jogava na própria flor com gameta feminino. Então ele misturava o gameta masculino e feminino da mesma flor, da mesma planta. Isso é uma autofecundação. A fecundação cruzada é quando ele pegava esse pólen e cruzava com outra planta. Fecundação cruzada. A autofecundação então é no mesmo indivíduo, com os gametas do mesmo indivíduo, lembrando que a planta no caso aqui é monóica, tem gameta masculino e gameta feminino na mesma plantinha, e aqui numa fecundação cruzada é quando ele fecunda, quando ele utiliza os gametas de indivíduos diferentes. Tá? Ou seja, quando ele pegar o gameta masculino de um e colocar no gameta feminino da outra planta. Tá? Serão dois processos que o Mendel vai utilizar na primeira lei de Mendel, que é a nossa próxima aula. Tranquilo, pessoal? Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Segura. Deixa eu. Deixa eu. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Sai daqui! Sai daqui!